Nunca abra o aplicativo de lista de compras às 3 da manhã, porque se ele começar a escrever sozinho, o que está escrevendo ali já sabe onde você mora. Essa é a história do Ricardo, um cara comum, de 27 anos, que trabalhava numa empresa de logística e usava o Google Keep para organizar a vida. Lista de compras, lista de tarefas, lembretes de contas para pagar. Nada demais. Até o dia em que a lista de compras dele começou a se atualizar sozinha. E o que apareceu ali dentro fez ele descobrir uma coisa sobre a própria vida que ele preferia nunca ter descoberto. Fica até o final, porque o final dessa história é o motivo pelo qual, até hoje, eu não durmo com o celular carregando do lado da cama. Ricardo morava sozinho num apartamento pequeno, num bairro tranquilo, daqueles onde você conhece o dono da padaria pelo nome. A rotina dele era simples. Acordava às 6h30, ia trabalhar, voltava por volta das 7 da noite, jantava alguma coisa rápida e ficava um tempo no celular antes de dormir. Nada de festa, nada de bebida em excesso, nada de vida agitada. Só um cara normal, levando uma vida normal. Uma das coisas que ele fazia toda semana era atualizar a lista de compras no Google Keep. Ele sincronizava essa lista com o celular da mãe dele também, porque às vezes ela passava no mercado e comprava as coisas para ele, já que morava a 2 quadras de distância. Era prático. Adicionava um item, ela via na hora, e vice-versa. Coisa de família mesmo. Numa terça-feira, ele abriu o app para adicionar arroz e detergente. Coisa simples. Fechou o celular, foi trabalhar, voltou, jantou, dormiu. Na quarta de manhã, ele abriu a lista de novo para conferir o que faltava. E tinha 3 itens novos que ele não lembrava de ter escrito. Sacos de lixo reforçados, soda cáustica, lona preta. Ele ficou olhando para a tela por uns bons segundos. Não fazia sentido. Ele não usava soda cáustica para nada, não tinha entupimento de pia, não fazia faxina pesada. E lona preta? Para que ele ia precisar de lona preta? Primeira coisa que ele pensou foi: minha mãe deve ter mexido na lista. Talvez ela precisasse desses itens para alguma coisa e adicionou lá por engano, achando que era a lista dela. Mandou mensagem para ela perguntando. A resposta veio rápido. Que isso? Filho, eu nem abri o aplicativo essa semana. Ele deu de ombros. Tecnologia às vezes falha. Pensou. Deve ter sido algum bug de sincronização, ou alguém tinha acesso à conta dele que ele não sabia. Apagou os 3 itens, adicionou pão e café e seguiu o dia. Só que na quinta-feira, os mesmos 3 itens apareceram de novo. E dessa vez tinha um 4º item embaixo, fita adesiva larga. Isso já não parecia mais um erro de sistema. Ricardo abriu o histórico de edição do Google Keep, uma função que mostra quem editou o que e quando. E o que apareceu lá o deixou gelado, adicionado por você. Editado às 3h14 da manhã, do celular dele mesmo, do IP da casa dele. Ele não lembrava de ter acordado de madrugada. Não lembrava de ter pego o celular. Não lembrava de nada. Aqui é onde a maioria das pessoas ia pensar em 2 possibilidades. Ou alguém tinha invadido a conta e estava usando o celular físico dele enquanto ele dormia, o que já seria assustador o suficiente. Ou ele mesmo tinha feito aquilo dormindo, sem lembrar de nada. Ricardo escolheu acreditar na primeira opção, porque era a menos aterrorizante das 2. Trocou a senha da conta Google. Ativou a verificação em 2 etapas. Colocou o celular para carregar na sala, longe do quarto, achando que se alguém estivesse mexendo nele de madrugada, pelo menos precisaria entrar no cômodo errado para fazer isso. Na sexta de manhã, o celular estava exatamente onde ele tinha deixado. A porta do quarto, trancada por dentro como sempre. Nenhum sinal de invasão. Mas quando ele abriu o Keep, tinha uma frase nova. Não era mais um item de lista comum. Era uma frase inteira, escrita como se fosse um item. Não adianta apagar. Ele sentiu o estômago revirar. Apagou a frase na hora, com o dedo tremendo um pouco, sem nem processar direito o que estava acontecendo. Fechou o app, abriu de novo, só para ter certeza que tinha sumido. Tinha sumido, só que tinha uma linha nova no lugar. Você só se esquece quando acorda. Ele ficou parado no meio da cozinha por um tempo que ele nem soube dizer quanto foi. 5 minutos, 10 minutos, ele simplesmente não conseguia se mexer. A frase não fazia sentido nenhum.
e ao mesmo tempo fazia um sentido horrível. Você só se esquece quando acorda. Como se alguém ou alguma coisa estivesse falando sobre um outro estado dele. Um estado em que ele estava acordado, mas não do jeito que ele entendia como acordado. Naquele fim de semana, ele decidiu não dormir sozinho em casa. Foi para a casa da mãe, dormiu no sofá da sala dela, e o celular ele deixou desligado a noite toda, guardado dentro de uma gaveta. Achou que assim, sem energia, sem conexão, nada podia acontecer. No sábado de manhã, ligou o celular só para checar as mensagens. E lá estava, de novo, um item novo na lista: luvas de látex, tamanho M, adicionado às 4h02 do celular dele, que estava desligado. Isso foi o momento em que Ricardo parou de tentar encontrar uma explicação racional e começou, de verdade, a ter medo. Porque um celular desligado não sincroniza nada. Um celular desligado não manda dados para nenhum servidor, a não ser que alguém tivesse ligado o aparelho durante a noite, mexido nele e desligado de novo antes dele acordar. Só que ele tinha dormido no sofá da sala da mãe dele a noite inteira. A mãe dele confirmou que ele nem se levantou. Foi aí que ele começou a puxar um fio de memória que ele tinha empurrado para trás da cabeça fazia anos. Quando ele era adolescente, com uns 15 anos, a mãe dele contou para ele, meio de brincadeira na época, que ele tinha um histórico feio de sonambulismo. Não do tipo leve, tipo levantar e andar pela casa. Do tipo pesado. Uma vez, com 13 anos, ele foi encontrado às 4 da manhã na garagem, organizando ferramentas numa ordem estranhamente precisa, sem nenhuma lembrança de ter saído da cama. Outra vez, aos 14, a vizinha encontrou ele parado no quintal dela, olhando para o nada. E quando o pai foi buscar ele, Ricardo simplesmente voltou andando para a cama e no dia seguinte não lembrava de absolutamente nada. Os pais levaram ele no médico na época. O diagnóstico foi sonambulismo severo, associado a um tipo de parassonia em que o cérebro, durante o sono profundo, consegue ativar funções motoras complexas, andar, organizar objetos, até falar coisas coerentes, enquanto a parte consciente continua completamente desligada. Deram remédio para ele por um tempo. Os episódios pareceram parar, ou pelo menos ninguém mais percebeu nenhum, e a família simplesmente parou de falar sobre aquilo. Virou uma historinha engraçada de família. Tipo, lembra quando você organizou a garagem dormindo. Só que agora, com 27 anos, sozinho, morando longe dos pais, sem ninguém acompanhando ele durante a noite, esses episódios pareciam ter voltado. E dessa vez não era só andar até a garagem. Ele decidiu comprar uma câmera de segurança, dessas baratas que gravam e salvam na nuvem, e instalou apontada para a cama dele, só para ver o que estava acontecendo durante a noite. Configurou para gravar automaticamente quando detectasse movimento. Na segunda-feira seguinte, ele acordou, pegou o celular e tinha uma notificação da câmera. Movimento detectado às 3h47. O coração dele já estava acelerado antes mesmo de abrir o vídeo. No vídeo, dava para ver ele se levantando da cama de um jeito estranho. Não do jeito que uma pessoa se levanta com sono, meio cambaleante. Ele se levantou reto, rápido, quase mecânico. Foi até a comoda, pegou o celular que ficava carregando ali perto. Ele tinha voltado a deixar o celular no quarto depois de um tempo, achando que o perigo tinha passado. E ficou parado, de costas para a câmera, digitando por quase 2 minutos inteiros. Sem pressa, sem hesitação, como quem já fez aquilo 1000 vezes. Depois ele guardou o celular de volta, voltou para a cama e dormiu normal até o despertador tocar. Ricardo assistiu esse vídeo sentado na beira da cama, com as mãos tremendo, o café esfriando do lado. Aquilo não era só sonambulismo comum. Aquilo era ele, dormindo, escrevendo mensagens coerentes, com propósito. Ele decidiu ir atrás de mais informação. Voltou a ligar para o médico que tinha tratado ele quando adolescente, um neurologista aposentado que ainda atendia particular. Contou tudo: as listas, as frases, o vídeo. O médico ficou em silêncio um tempo longo ao telefone antes de falar. Disse que em casos raros e muito graves de parassonia, o nome técnico que ele usou foi transtorno comportamental do sono recombinado com sonambulismo dissociativo. O paciente pode desenvolver o que alguns pesquisadores chamam, de forma não muito formal, segunda identidade funcional. Basicamente,
Uma versão da pessoa que só existe durante o sono profundo, com sua própria lógica, seus próprios objetivos, e que consegue realizar tarefas complexas, incluindo se comunicar, sem que a consciência normal tenha qualquer acesso a essas memórias depois. O médico disse que geralmente esses casos são inofensivos. A pessoa levanta, mexe em alguma coisa boba, volta a dormir. Mas ele fez questão de avisar. Em casos extremamente raros, documentados em pouquíssimos estudos, essa segunda identidade pode ser influenciada ou até contratada por estímulos externos durante o dia, conversas, mensagens, contatos, que o paciente processa conscientemente sem dar importância, mas que ficam registrados em algum lugar da mente e ressurgem durante esses episódios. Foi nesse momento que Ricardo lembrou de uma coisa que ele tinha simplesmente ignorado semanas atrás. Uns 2 meses antes de tudo isso começar, ele tinha recebido uma mensagem estranha de um número desconhecido no WhatsApp. A mensagem dizia só isso: "Sabemos que você tem talento para esse tipo de trabalho. Quando estiver pronto, a lista vai te dizer o que fazer." Na época ele achou que era spam ou algum golpe estranho. Print de tela, bloqueou o número e esqueceu completamente. Nunca contou para ninguém porque parecia bobagem demais para mencionar. Mas se não fosse spam, e se alguém, de alguma forma, soubesse sobre o histórico dele de sonambulismo, soubesse que ele tinha esse tipo de capacidade rara, e tivesse plantado aquela mensagem de propósito, sabendo que a mente dele ia guardar aquilo em algum lugar, esperando o momento certo para ativar. A lista de compras não era mais só uma lista de compras. Era uma lista de instruções. Sacos de lixo reforçados, solda cáustica, lona preta, fita adesiva larga, luvas de látex. Cada item, separado, parecia bobo. Junto, formava um kit. Um kit para limpar alguma coisa que ninguém queria que fosse encontrada. E o mais assustador de tudo, o app dizia adicionado por você porque, tecnicamente, não estava errado. Era ele mesmo escrevendo. Só que não era o Ricardo que ia trabalhar de manhã e conversava com a mãe no fim de semana. Era o outro. O que só existia depois da meia-noite, quando o corpo continuava se movendo, mas a luz por trás dos olhos já tinha apagado. Na noite seguinte, ele decidiu ficar acordado de propósito, tomando café, tentando resistir ao sono, só para ver se conseguia impedir o episódio de acontecer. Deixou a câmera gravando, o celular do lado da cama de propósito dessa vez, querendo entender de uma vez por todas o que estava acontecendo. Por volta da 1 da manhã, exausto, ele finalmente cochilou sentado no sofá, sem nem perceber. Quando acordou, era 7 da manhã, o despertador tocando, e ele estava de volta na cama, coberto, como se tivesse ido dormir normalmente. Ele nem lembrava de ter se levantado do sofá. Foi correndo checar a câmera, e dessa vez o vídeo mostrava mais do que só ele digitando no celular. Mostrava ele se levantando às 2h20 da manhã, andando até a porta do apartamento e abrindo ela. Do lado de fora, na entrada do corredor, tinha alguém esperando. Uma pessoa que a câmera não conseguia identificar direito por causa do ângulo e da pouca luz, só uma silhueta parada, entregando para ele um saco preto pesado, dos grandes, que ele pegou com as 2 mãos sem dizer uma palavra e levou para dentro de casa. O vídeo corta ali porque o movimento parou de ser detectado depois que ele fechou a porta. Ricardo nunca mais conseguiu ver o que tinha dentro daquele saco, porque na manhã seguinte não tinha absolutamente nada em casa. Nenhum saco, nenhum vestígio, nada fora do lugar. Como se a outra versão dele soubesse exatamente como não deixar rastro. A última coisa que apareceu na lista, dias depois, antes dele finalmente se mudar de apartamento e trocar de número, foi uma frase só, sem nenhum item de compra junto. Obrigado pelo serviço de ontem. Semana que vem tem mais. Até hoje, Ricardo não sabe quem manda essas mensagens, nem o que exatamente ele fez enquanto dormia, nem quantas vezes já fez isso antes sem nunca ter percebido. Ele trocou de emprego, mudou de cidade e não usa mais nenhum aplicativo de lista sincronizada. Escreve tudo no papel agora, porque papel, ele diz, pelo menos não escreve sozinho. Mas às vezes, quando ele acorda de manhã com as mãos meio doloridas ou com um cheiro estranho de produto de limpeza no ar do quarto que ele não lembra de ter usado, ele fica se perguntando se realmente conseguiu escapar daquilo ou se só trocou de aplicativo. E em algum lugar, alguém ainda está esperando a próxima lista aparecer.
Se você curtiu essa história, já clica para assistir o próximo relato, porque essa não foi nem a mais pesada da série.